né? Eu vou passar para você, você se apresenta, tá? Ah, é? Tá bom. Eu falo um pouquinho de você, mas depois eu passo para você. Tá bom. E você entra normalmente sozinho pelo Insta? Como que você faz? Ou a gente já entra juntos? Vamos entrar junto, já vou entrar aqui, tá? Tá. Já coloquei, o Facebook já está no ar, Instagram também. Então, eu vou entrar aqui, que agora apareceu para mim. Oi, recebeu? Já. Bom dia, bom dia. Oi, Rô. Bom dia. Joia. Apareceu para... Tá me vendo, Léo? Ainda não. Tô carregando Não? aqui. Tá. Travou aqui no meu. Vai reconectando. Flávia, está aí? Eu vou entrar de novo para ver se melhora, tá? Beleza, tudo bem? Bom dia, pessoal do Insta. Não, agora eu entrei de novo, eu mandei a solicitação para você. Tá, tô vendo aqui. Isso. Que a gente está conectando em todas as Multiplataforma. possibilidades. Multiplataformas. Tudo bem, Eunice? Pessoal do Insta, bom dia. Pessoal do Face, bom dia. Bom, pela primeira vez a gente está fazendo em duas plataformas, viu, Flávia? Parabéns, você foi a sorteada. Olha, que bom. Assim a gente abrange maior número de pessoas, né, para esse tipo de informação e aconselhamento. Com certeza. O pessoal que entrou também aqui no Zoom, vou pedir para colocar em mudo. Pessoal do Insta, muito bom dia. Pessoal, cliquem para mim no aviãozinho, chamem seus 50 amigos da sua lista e vamos divulgar essa live para o maior número de pessoas possíveis. Vou fazer aqui, vou compartilhar com os meus amigos. Isso. Eu também enviei o link. Também. Tudo bem? Estou te vendo, espera um pouquinho. Só fazendo aqui, enviando aqui a solicitação no Insta. Pessoal, cliquem no coraçãozinho para tornar essa live mais significativa aí para o Instagram e ele poder distribuir isso para o maior número de pessoas possíveis. Pessoal que está entrando aí no Face, sejam bem-vindos. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Fazia algum tempo já que a gente nos falava. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito pertinente. Estou sem sua imagem no Face. Não, estou com a sua imagem. Hoje nós vamos falar sobre o papel a relação entre a audição e as funções cerebrais.
principalmente para a nossa geração prateada, pessoal que tem os cabelos prateados. Todos nós vamos chegar lá, né? Afinal de contas, então é importante a gente saber esse relacionamento intrínseco que existe, né, entre a audição e o nosso cérebro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nessa live a doutora Flávia. Vou passar a palavra para ela se apresentar. Flávia, seu som no Zoom está em mudo. Você precisa no computador. Está mudo. Eu vou compartilhar, então, com vocês esse conhecimento. E todas as perguntas e dúvidas que vocês tenham, podem encaminhar para o chat, e o Leonardo depois vai fazer para mim essa leitura, de forma que eu possa responder essas perguntas. Muito bom, pessoal. Pessoal que está entrando agora, sejam muito bem-vindos, mais uma vez. Pessoal que estava aqui no Facebook, desculpa a nossa falha, acontece. São situações aí da tecnologia. Bom, Flávia, eu vou começar aqui fazendo uma reflexão, né? A gente tem uma das habilidades que a gente treina no nosso cérebro é a linguagem, né? E ela é muito ampla. E parte dessa habilidade, né? A audição, ela faz parte do conjunto dessa habilidade de linguagem. E a gente sabe que a audição e a linguagem, elas caminham juntos no desenvolvimento do ser humano, enquanto o seu papel na comunicação, né? A audição, ela é essencial para nossas vidas, uma vez que a gente tem a comunicação da forma falada, né? E é através dela que a gente consegue receber, né, os sons do ambiente e assim poder criar imagens, relacionamentos, emoções que são diretamente ligadas na nossa saúde mental e nas nossas memórias. Com base nisso, eu queria que você explicasse para as pessoas aqui que estão nos acompanhando, né, qual a relação, como funciona a relação entre a audição e o cérebro. Perfeito. Vamos lá, eu vou explicar. Então, o que acontece? Olha só, vamos pensar que a gente tem nosso ouvido e aqui a nossa orelha, né? Formada pela orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E o que acontece com esse sistema? Ele é chamado de sistema auditivo periférico. Então, ele tem a responsabilidade, né, e a função de captar esse som, ele vai amplificar esse som e enviar essa informação através das vias auditivas até o nosso córtex cerebral. Tá? Que é a área responsável também pela audição, só que ela é chamada de sistema auditivo central, que é onde a gente está no nosso cérebro. Tá? E qual é a diferença entre esse sistema periférico e esse sistema central, esse sistema que está aí nessa questão do nosso cérebro? Veja só, aqui nesse sistema auditivo central, a função dele é reconhecer esse som e dar significado linguístico a esse som que entrou, né? Então, aqui a gente escutou e aqui eu vou mostrar como que eu ouvi, o que eu ouvi. Então, ele vai codificar,
recodificar e dar um significado linguístico a essa sensação sonora que foi entrada. Então, é nessa parte central, por isso a relação entre aí a audição e o cérebro, que é nessa parte central que estão envolvidas algumas habilidades de audição. Então, quais são? Por exemplo, eu tenho a habilidade de reconhecer esse som, eu vou discriminar. O que é a discriminação? Então, por exemplo, a faca de uma vaca, por exemplo, o som. Vou localizar da onde vem esse som. Então, todas essas informações, elas estão aqui no nosso sistema central, tá? Por muito tempo, acreditou-se que só a parte periférica era responsável por essa questão auditiva. Hoje, já sabe que as duas estão extremamente ligadas, intrínsecas, e uma depende da outra. Então, por exemplo, se eu tenho qualquer dificuldade nessa entrada periférica, todo esse meu sistema, esse processo do caminho do som, ele vai ser prejudicado, tendo impacto aqui na minha informação central, que vai responder aí por discriminar esse som, para o paciente compreender, a rapidez com que ele vai compreender esse som. Tá certo? Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro aí para o pessoal, né? Pessoal do Insta, o som melhorou? Eu vi aí o pessoal falando que estava dando eco. Como é que está o som para vocês? Pessoal do Face, pessoal do Zoom, tudo bem? Eu recebi que o som pelo menos, do Zoom está ótimo. Melhorou, agora não sei. Eu também estava com reverberação, mas aí eu acabei continuando a falar. Não tem problema. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui. Flávia, eu queria que você explicasse para a gente como que uma perda, uma lesão auditiva, né, como que isso pode comprometer a qualidade de vida de uma pessoa, né? E principalmente na nossa geração prateada, nossos idosos, quais são sinais de uma dificuldade, né, um desafio auditivo que nós podemos perceber? Perfeito. Olha só, a associação entre a alteração auditiva e a perda na população da terceira idade, e aí a nossa população prateada, o que acontece? Nós temos em torno de 30% da população de idosos que apresentam algum grau de perda auditiva. Tá? Então, é uma incidência muito alta, né? Considerada uma incidência muito alta. Então, 30% dos idosos, a partir de 65 anos, podem apresentar algum grau de alteração auditiva. E eu acho que aí a gente pode compartilhar que a gente deve ficar atento a alguns sinais, né? Então, quais são alguns sinais que pode levar a gente desconfiar, né, que esse indivíduo ou que essa pessoa tem alguma dificuldade auditiva? Então, por exemplo, se você começa a apresentar dificuldade de compreender em ambiente ruidoso, então é um sinal que a gente tem que ficar alerta, porque o ruído, ele acaba competindo aí com o sinal de fala. Né? Então, eu tenho que ter uma boa entrada de som, um ouvido funcionando de forma adequada e todas as outras habilidades para que eu compreenda. Então, se eu entro com um som competitivo e começo a ter dificuldade, é um sinal de alerta. Tá? Outras questões, a pessoa começa a fazer muita leitura labial. Então, você está falando com ela e ela o tempo todo está focada nessa região. Mas por que isso acontece? Porque ele vai buscar, né, informações aqui, faz uma leitura labial para facilitar esse problema auditivo, né? Então, ele vai compensar essa questão. Outros fatores que a gente pode ficar atento, a presença do zumbido. O zumbido, em torno de 90% da população
está associado zumbido com a perda auditiva. Então, a gente tem que ficar alerta nessa questão. Dificuldade para sons intensos, então, às vezes, isso também chama atenção. Se o paciente, a sons intensos, muito altos, começa a ter incômodo, tá? Isolamento social, porque quando você começa a não compreender num ambiente com algumas pessoas que dificulta, você começa a evitar aquela situação, né? Porque você não quer ficar pedindo às vezes, ou tem vergonha de pedir que as pessoas repitam, né? Então, muitas das vezes a gente vê da seguinte forma, os pacientes falando, pedem muito para repetir. Eu recebo muitos pacientes que, ao sentar na cadeira, eu vou perguntar, mas por que você veio fazer o exame? Ah, doutora, eu ouço super bem, mas a minha esposa não tem uma boa dicção. Ela que fala mal, e aí eu não compreendo o que ela fala, eles falam, ou vice-versa. E muitas vezes, na verdade, não é a dicção, né? Na verdade, é porque você está com uma falha aí de ouvir, tá? Então, e como a minha acaba sendo um pouco treinada, porque eu trabalho muito com pacientes com dificuldade auditiva, então eu já tenho uma articulação treinada e às vezes até falo um pouco mais alto. E aí eles falam, tá vendo? Aqui tá ótimo, eu escuto, entendo tudo você. Mas é porque é um ambiente, tá treinado, e é um ambiente silencioso, onde eu avalio também, entendeu? É legal você comentar isso, né? Eu vou até dar aqui um exemplo pessoal meu. Meu filho menor, o Felipe, ele tem 10 anos, e ele teve uma questão mais cedo de processamento auditivo. E era assim, era nítido a irritação que ele tinha com relação a ruídos, né? É engraçado que assim, eu falando com o pai, né, e a gente não percebia que essa irritação era por conta desse barulho interno que ele tinha dentro do cérebro dele, né? Essa irritabilidade. E isso afetou aí, ele realmente, por um ano e pouco, ele teve muitos problemas de relacionamentos na escola, uma irritabilidade muito grande, questões ansiosas, inclusive, né? Porque acaba não conseguindo realizar ou não consegue entender o que está sendo explicado. E assim, para a gente foi muito... A gente que estava muito próximo, a gente acabou não percebendo isso rápido, né? A gente demorou a perceber, porque por desconhecimento, né? Então, uma das funções aqui da live, pessoal, é trazer para vocês as informações, tá? Eu quero que vocês evitem esse caminho que eu segui. Tá? As pessoas, os nossos entes queridos que estão ao nosso lado, muitas vezes tem algum desafio, e cabe a nós que estamos ali observando no dia a dia, ter essa percepção, essa sensibilidade para poder auxiliar eles nesses desafios, né? Encaminhamentos para profissionais como a Flávia, para que a gente possa auxiliar eles da melhor forma possível, né? Um outro ponto interessante que você comentou, né, essa questão da dicção, né? Que não supera, a gente tem algumas pessoas que têm questões auditivas, né? Uma baixa percepção auditiva. E aí o que acontece? A pessoa, às vezes, ela tem uma recusa em admitir, né, esse desafio. E a gente acaba falando mais alto, realmente, mais pausado, etc. Mas, em alguns casos, não é suficiente, né? Não é o caso de só realmente falar a mais alto ou se direcionar a determinada pessoa. Então, isso, queria falar disso para emendar com a próxima pergunta, né? Você até comentou sobre o zumbido, né? Eu queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Tem muita gente aí que está entrando agora, inclusive, então eles vão poder acompanhar. Pessoal que está entrando agora no Insta, pessoal, cliquem no coraçãozinho se vocês estiverem gostando, cliquem no aviãozinho, compartilhe a live com seus amigos e seus familiares. Pessoal do Zoom, tudo ok? Pessoal do Face, também compartilhe. Então, vou falando sobre zumbido, Flávia. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe. O que é o zumbido, né? O que as pessoas devem fazer? Porque muitas vezes
ele é bem baixo, né? A gente começa com um ruído muito, muito baixinho, que talvez tenha pouca interferência, né? Mas ao longo do tempo a gente sabe que isso vai se ampliando se a gente não fizer nada, né? Então, qual é a relação desse zumbido ao longo do tempo com a perda auditiva? Acho que só tem 5 pessoas. Então, vamos lá. Até falando um pouco das suas colocações anteriores, Leonardo, é extremamente importante até também a orientação em relação à intervenção precoce, né? Então, é isso que você falou. Uma vez identificado, a busca de ajuda, porque isso facilita tanto a reabilitação, né? Porque muitas vezes não é um processo imediato, vai precisar entrar num processo de reabilitação, e quanto antes identificado, a chance de, sem dúvida, de sucesso, ela, além de ser mais rápida, ela também é maior, né? Então, é exatamente isso. Então, quando a gente começa a identificar, vamos lá, vamos pelo menos fazer nosso papel, que é orientar e informar esse familiar, né? Agora, vamos lá, o zumbido. O zumbido, o que que acontece? O zumbido, ele não é uma doença, então eu queria deixar isso esclarecido, tá? O zumbido, ele é um sintoma. Então, igual a febre, por exemplo, a febre também não é uma doença, ela é o sintoma de que algo está comprometido, certo? Então, o zumbido funciona da mesma forma, só que uma vez que você percebe o zumbido, tem que criar também um sinal de alerta, olha, algo está errado, tá? Porque não é esperado que a gente tenha o zumbido. Agora, eu vou definir, assim, o que é o zumbido? Ele é uma sensação de um som, e essa sensação, ela pode ocorrer tanto na cabeça quanto no ouvido, tá? Os pacientes podem referir, eu escuto um som no meu ouvido, ou às vezes ele não consegue identificar, fala, não, eu acho que esse som é na minha cabeça, tá? Então, o zumbido, ele é uma sensação do som, independente que eu tenha uma fonte sonora externa. Não tem nada gerando externo que eu esteja escutando, ele está no indivíduo, tá bom? Quer dizer, não independe de sons externos, né? Na verdade, exatamente. Eu posso estar num ambiente completamente sem ruído e eu continuo ouvindo aquele zumbidinho baixo naquela frequência, né? Exatamente isso. E por muitos pacientes, como que ele é referido? Ele é referido, às vezes, como um apito, um chiado, um barulho de cigarra, um rádio fora do ar, né? Algumas raras exceções, tem até, e por muito tempo ainda não se acreditava nisso, mas, assim, um zumbido, isso é só de forma de conhecimento, tá, gente? Que ele pode ser uma música. Já recebi paciente informando que escutava uma música dentro do ouvido, tá? Então, assim, e isso é possível, e tudo isso já é de estudo, tá bom? Então, identificou o zumbido, olha, há algo de errado. Se eu tenho, gente, um zumbido que ele dura mais de 24 horas, eu já preciso buscar aí ajuda, tá certo? Para vocês terem uma ideia da prevalência do zumbido, olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela refere que 20% da população tem zumbido, e no Brasil, esse número, ele vai até 28 milhões de pessoas com a presença de zumbido. Em função até dessa alta prevalência desses sintomas, eles até criaram um dia, que é o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido, que acontece dia 11 de novembro, com o intuito, né, de orientar e informar a população sobre esses sintomas, tá? E você me perguntou também o que fazer, né, quando a gente percebe esse sintoma. Então, como eu referi antes, se você percebeu um chiado no seu ouvido, algum som, tudo que é gerado, gente, como um som no ouvido, a gente chama de zumbido, tá? Então, ele pode ser classificado e ele tem sensações diferentes para cada indivíduo, mas ele é um barulho, um zumbido. Bacana. Então, quando acontecer, você deve buscar e procurar um médico, um otorrinolaringologista, para que ele te auxilie aí na pesquisa, nas possibilidades de causa do zumbido.
Legal. Flávia, tem uma pergunta aqui que eu vi aqui que me chamou a atenção, queria passar para você, tá? A, a Cristiane Pinho colocou aqui. Adolescentes que usam muito fone de ouvido e ouvem esse zumbido, isso pode ser algum tipo de inflamação? A gente vai ter uma geração, e isso já vem acontecendo há alguns anos, em função desse uso constante de zumbido. Então, a gente faz orientações de que forma para que a gente tenha uso consciente desses fones, tá? Então, quando a gente faz o uso do fone, ele não deve estar num som elevado. O que seria esse som elevado? Naquela taxa de volume que a gente tem de informativo do volume que eu estou usando, ele deve estar no máximo até 50% ou menos. E, além de tudo, por exemplo, se eu estou do lado de alguma pessoa, a pessoa que está do meu lado não deve escutar esse som que eu estou ouvindo. Senão, esse som é um som alto e ele sim pode prejudicar a audição. Na verdade, se essa pessoa que está escutando zumbido após a retirada do fone, se esse zumbido está ficando de forma constante, isso já não é esperado, deve ser sim pesquisado. Tá? E às vezes não é inflamação pelo fone, às vezes já pode ser até uma própria alteração auditiva. E tem pesquisas que fizeram com adolescentes e jovens em função do uso de ouvido, e eles estavam apresentando na avaliação auditiva alterações permanentes em algumas frequências específicas que representava o uso do fone, né, de ouvido, do som prolongado e de forma inadequada em relação ao volume. Preocupações com essa geração nova que vem por aí. Exato. E ainda mais agora, nessa fase da pandemia, aumentou muito o uso do fone, né? Com certeza. Com certeza. Em função do home office, em função, às vezes, né, a gente tem participado muito dessas questões e participações online, então, vamos fazer aí o uso consciente, adequado, que não tem problema. A questão é você utilizar de forma inadequada. Excelente, excelente. Inclusive, a gente tem pedido para os alunos, né, nossos idosos, quando entram em aula, nós temos realizado as aulas pelo Zoom, para que, se possível, eles usem fone de ouvido, até para um pouco de eliminar os ruídos externos, né, para que ela possa se focar ali na aula, né? Obviamente que na medida do volume que for aceitável dentro de cada pessoa. Muito bem. Inclusive, esse fone facilita muito para você, falando em relação aos seus alunos, né, que normalmente são da terceira idade, o que acontece? No uso dele, quando você coloca o fone, realmente ajuda muito eles, a orientação está corretíssima, porque diminui a competição com os sons do ambiente e vai facilitar para que eles escutem a aula de vocês. Então, excelente. Os idosos que, né, a terceira geração, que esteja em casa, estão fazendo as aulas e tenha esses fones, usem, que vocês, sem dúvida, vão ter uma compreensão melhor. Inclusive, eu gostaria, estudos, né? Léo, eu queria só falar uma coisa rapidinha. Eu estou vendo alguns colegas aqui entrando, que eu acho que viram aí na publicação, eu ainda não tinha tempo de postar. Obrigada, gente, da participação. E um beijo aí a todos que acabaram entrando, colegas otorrinos, médicos. Colegas otorrinos, médicos da doutora Flávia, compartilhem a live, cliquem aí no coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho com seus amigos e seus pacientes. Show de bola. Pessoal, acho que está bem interessante o nosso papo aqui, estamos com vários aprendizados, espero que vocês estejam anotando. Caso não estejam, essa live vai ficar gravada, tanto no Instagram, quanto nós vamos colocar no YouTube também, e vocês vão ter acesso às informações posteriormente também. Tá? Muito bem. Doutora, Flávia, a gente sabe que essa questão do zumbido, né, ela realmente incomoda bastante, e eu queria que você desse algumas dicas aí para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Como que a gente pode prevenir ou quais tratamentos devem ser adotados a partir do momento que você percebe esse zumbido? Tá.
Então, eu vou iniciar pela sua segunda pergunta, tá? Primeiramente, uma vez que você identifica o zumbido, esse zumbido permanece aí acima de 24 horas, porque às vezes ele pode ser um zumbido agudo, temporário, e depois sumir, e não permanecer. Se ele permanecer, é importante que você busque, sim, um auxílio e orientação do médico, tá? Então, a primeira coisa é você buscar um médico, passar por consulta, para que ele te ajude, né, te avalie, faça uma avaliação clínica, ele vai pedir os exames adequados para ir fazer uma avaliação tanto auditiva, às vezes como uma avaliação do seu zumbido. Hoje nós temos disponíveis, e é possível, feito pela especialidade, pela fonoaudióloga, no caso, fazer a pesquisa, a avaliação de toda a audição, de como esse paciente está ouvindo, e eu também posso avaliar qual a sensação desse zumbido para o paciente, né? Então, qual a altura desse zumbido para aquele paciente? Então, a gente tem exames específicos para isso, tá certo? Então, assim, o primeiro passo seria esse. Agora, em relação à prevenção do zumbido, nós temos algumas orientações, eu diria, e essas orientações deveriam começar assim desde quando a gente é jovem, tá certo? Então, eu vou falar algumas delas em relação à prevenção. Uma delas é evitar aí a exposição prolongada a ruídos, né? E sons ambientais. Então, ruídos de alta intensidade, no caso. Tá? Se você é possível, e aí eu incluo tanto ambiente, nosso ambiente do dia a dia, quanto de trabalho, perdão, né? Então, se acontecer, por exemplo, em ambiente de trabalho, você tiver a orientação do uso do protetor auricular, por favor, gente, façam uso, tá bom? Conforme a orientação da sua empresa, tá certo? Porque isso atenua esse ruído, evitando prejuízo. Os idosos, olha só, nossa geração aí que gosta de baile, né, que às vezes sai para disfarçar, sai para dançar, sai para aproveitar, cuidado, não tem problema, só tomar cuidado em que situações? Não ficar próximo da caixa geradora de som, né, nesse sentido. Então, essas questões para a gente evitar, tá certo? Uma outra questão que já comprovado, não buscar válvulas de escape do estresse, tá? A gente sabe que o estresse também pode intensificar esse barulho no ouvido, como também desencadear, tá? Gerar. Então, assim, você vai buscar válvulas de escape, e o que seria isso? Coisas que você gosta de fazer, que não te tire atenção aí dessas questões. A relação entre zumbido e o estresse, ela já foi comprovada em trabalhos científicos, tá? Então, em populações que tem uma vida mais estressante, que traz mais essa informação, ela é mais propensa a ter aí o zumbido. E outras questões que podem também estar relacionadas é a alimentação. Existem alguns fatores de alimentação que também podem intensificar. Entre eles, nós temos o uso, às vezes, da cafeína em excesso, tá bom? Isso aí eu vou só citar, porque aí já é mais uma área aí médica, tá bom? Jejum prolongado, evitar também, e todo o uso do açúcar refinado, que é muito doce. Então, esses fatores, se vocês puderem evitar em excesso, eles também podem ser, sem dúvida, são fatores preventivos, tá? Excelente, excelente, Flávia. Muito obrigado aí pelas respostas. E pessoal, acho que está curtindo aí a live. Bom, pessoal, vamos lá. Flávia, e em caso quando a pessoa ignora o zumbido, ela simplesmente não dá bola, não dá atenção, não dá um tratamento, tá? Eu vou falar assim, os homens me perdoem, mas assim, o homem é um bicho teimoso. Sabe? A pessoa está ouvindo o negócio, mas não
ela fala, depois eu vejo isso, dá uma procrastinada. Então, é assim, eu queria colocar isso, na verdade, não é colocar como um alerta, né, para a população em geral, para as nossas pessoas aqui, como que a gente ignorar isso, de que forma pode haver um comprometimento, né, na questão auditiva, mas, assim, além da questão auditiva, como isso afeta a autoestima de uma pessoa? Tá, então vamos lá. O fato de ignorar, né, a presença do zumbido. Olha só, o zumbido não tem risco, por exemplo, de causar a perda auditiva, mas sim ao contrário. Eu tendo a perda auditiva, eu tendo o zumbido, a perda auditiva, sim, vai gerar o zumbido. Okay. Tá bom? Então, ele tem essa questão contrária. Então, o zumbido, como eu falei, o zumbido ele tem que ser aí um sinal de alerta para diversas questões, porque nós temos vários fatores desencadeantes do zumbido. Tá? Então, eu vou falar alguns deles que podem gerar o zumbido. Então, alterações metabólicas, vasculares, alteração própria da musculatura aqui da região do pescoço, inserindo essa região de mastigação, tá certo? Então, vascular, né? Exatamente. Então, todos esses estão relacionados com prováveis causas do zumbido, tá? E algumas próprias alterações do ouvido. Quais seriam? Essas exposições a muito ruído, tá? Às vezes, medicamentos que danificam células do ouvido, que a gente chama de medicamentos ototóxicos, e o próprio envelhecimento, que ele, por si só, ele pode gerar aí a presença do zumbido, tá certo? E agora, você me perguntou o que a gente pode fazer, né, do tratamento. Não, caso você tenha um comprometimento, né, como a isso relação, afeta a autoestima de uma pessoa? A autoestima, desculpa. Tá. Então, olha só, em relação à autoestima, isso envolve um pouco da fisiologia nossa do sistema auditivo, mas eu vou explicar a vocês que forma acontece. A gente tem, por exemplo, pacientes que têm zumbido, nem percebe que tem. Temos os pacientes que têm o zumbido e convivem bem com aquele zumbido, né? E a gente também tem o paciente que tem o zumbido, mas aquele zumbido é extremamente incômodo para ele. Ele é desconfortável, ele deixa o paciente irritado, faz com que ele perca a concentração durante o dia e, às vezes, até o sono à noite, porque ele fica escutando, né? Porque está em ambiente silencioso à noite, então ele pode se tornar mais audível para o paciente, né? Então, dessa forma. E o que acontece com esses pacientes que têm essa relação aí de irritação com o zumbido? O que acontece? Quando a gente associa essa relação, é ativado no nosso cérebro, numa área chamada do sistema límbico. O que é essa área do sistema límbico? É onde a gente processa as nossas emoções, tá? E dessa forma, uma vez que eu ativo essa área, eu torno uma relação com o zumbido mais fortalecida, só que fortalecida de forma negativa. E isso para tudo na nossa vida, tá, gente? Então, ativei essa área, eu preciso, muitas vezes, esse paciente certamente bem orientado, ele deve entrar num processo de reabilitação, que é aí algumas formas que a gente tem para tratamento do zumbido. Tá? E por isso, essa baixa autoestima, porque ele começa a ficar irritado, nervoso, perda do sono, ele pode até fazer isolamento social em função dessa irritabilidade. Legal, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Muito conteúdo relevante aqui, muita informação que a gente desconhece às vezes, né? Não tem acesso. E gratidão. Flávio, vamos continuar. Quero falar agora sobre um tema que eu tenho um gerenciamento aqui dos meus alunos, né? Uhum. Eles chegam aqui e alguns
tem casos que eu quero falar sobre aparelho auditivo, tá? Então, adoro! Vamos lá. Você falasse um pouco da importância, tá? Da importância do aparelho, né? Sobre a regulagem, né? E assim, eu vou falar pelo que eu vejo aqui, tá? Eu tenho várias pessoas que têm uma recusa em utilizar aparelhos, né? Eles dizem que não, eles escutam mal com o aparelho, não conseguem ouvir direito e por isso se recusam a utilizar, né? Eu sei que é um pouco polêmico isso que estou colocando, mas, Não, enfim, imagina. eu quero que você fale para as pessoas que têm a questão de utilização do aparelho, como que se dá isso e de que forma que eles devem ter essa paciência, porque eu explico para eles, né? É um treino. Você colocar um aparelho, você vai reeducar seu cérebro para aprender novamente a escutar, só que com esse aparelho, né? Então, eu queria que você colocasse aí suas colocações sobre a questão do aparelho auditivo e sua regulagem. Não, perfeito. Inclusive, na verdade, é uma realidade mesmo, Leonardo, não é nem polêmico. O que você falou é uma realidade. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas adquirem um aparelho e deixam na gaveta, né? Gente, o nosso objetivo, até quando a gente chega na seleção do aparelho, não é que ele abandone o aparelho, é reabilitá-lo mesmo. Então, para isso, por essas questões que você trouxe, eu vou iniciar desde o início, assim, tá? Então, tem diversos fatores, às vezes, que acabam, justificando o abandono do aparelho. Então, o processo de seleção, indicação de uma prótese auditiva, de um dispositivo eletrônico que vai auxiliar esse paciente a ouvir melhor, ele precisa ser muito cuidadoso e criterioso, tá? Então, eu vou trazer algumas dicas para essa geração, para quem precisa de aparelho, uma forma de buscar um lugar para que faça a avaliação e todos os cuidados. Então, primeiramente, tem que ter a indicação. Uma vez indicado o aparelho, esse paciente, quando eu vou selecionar para ele a prótese auditiva, eu vou levar em consideração diversas questões. Então, por exemplo, o exame auditivo, as queixas que ele apresenta, a rotina do dia a dia, qual a demanda auditiva desse paciente? Ele precisa participar muito de reunião, ele não participa, ele fica mais em casa, é mais televisão, conversa com diversas pessoas. Então, eu busco todas essas informações antes de fazer essa seleção, né? Porque eu tenho que levar até em consideração a habilidade manual, porque ele precisa saber e ser fácil para ele mexer. Senão, tudo que eu dificulte esse processo vai ser fadado ao fracasso, né? E o fracasso não é só dele, é meu também como profissional, né? Eu me sinto envolvida nesse processo, tá? Então, dessa forma, uma vez feito tudo isso, é selecionado uma prótese. E esse paciente, ele deve fazer a experimentação do aparelho. E isso não tem custo, gente. Eu tô falando porque envolve toda a questão de aparelho. Você pode levar para casa, né? Esse experimento de levar para casa, eu quero dizer, tá? Você pode levar para casa, experimentar para ver se você se adequa a esse som, a esse aparelho. Caso não, existem diversas empresas de aparelho, você pode fazer a mudança de tecnologia para ver se ele se adapta. Tá? Então, essa é uma questão em relação ao processo de aquisição do aparelho. Você então, nunca compre o aparelho sem experimentar. Então, isso é uma informação que eu gostaria de deixar aqui. Você só vai fazer uma aquisição se você se adequou e se habituou. Só que tem uma questão também que muitas vezes os pacientes demoram muito para buscar ajuda, né, Leonardo? Então, com certeza. Como eu disse no começo da aula, nosso sistema periférico, uma vez que a nossa orelha, que não está escutando bem, uma vez que ela teve aí uma perda, eu já entro com dificuldade nas minhas habilidades, tá? Cerebral. Quando eu ponho um aparelho, gente, que fique muito claro, porque às vezes não é que ele vai
solucionar todos esses problemas. Ele vai trazer para a gente maior audibilidade. Então, eu resolvo essa questão aqui da minha orelha. Então, eu trago uma entrada, ok. Então, se eu estava rebaixado, eu trago ele para o normal. Okay. Então, eu tenho uma entrada boa. Só que as habilidades, muitas das vezes, o que aconteceu? Ela já está prejudicada. Tá? E nesses primeiros 15 dias de treino com o aparelho, é o que você falou, eu preciso dessa nova informação do cérebro. Ele vai criar novos caminhos e novas informações com essa entrada que está acontecendo. Só que, às vezes, eu preciso de uma ajuda de um profissional para treinar isso, mesmo com o uso do aparelho. Tá? Então, às vezes, não é só colocar o aparelho e vai ser resolvida a vida, né? Mas eu tenho que fazer esse também treino quando eu já identifiquei que esse paciente vai ter esse prejuízo. Porque, às vezes, pode só o aparelho dar conta. Com certeza. É até interessante, vou até... Tô falando muito, Leonardo. Não, imagina. Eu queria colocar aqui um exemplo, até comentei com você antes da nossa live, né? Eu tive um aluno que a gente tem feito alguns atendimentos com ele e estranhamente, na semana passada, ele apresentou assim uma desorientação, né? E a professora até ficou um pouco... Nossa, nunca vi ele desse jeito, tal. E aí eu liguei para a esposa dele para conversar, para investigar. Falei, olha, aconteceu alguma coisa, alguma situação de estresse, algo diferente na semana? Não aconteceu nada. Aí a gente conversou, eu falei, olha, mas ele está estranho, porque ele não conseguiu, teve dificuldade no raciocínio, de entendimento, etc. Aí, fomos falando, no final da conversa ela falou assim, ele estava, você sabe que ele não foi com o aparelho auditivo, né? Aí eu falei, oi? Aí eu falei, mas eu nem sabia que ele usava aparelho auditivo. Eu falei, ele tem aparelho, mas ele não usa. Aí eu falei, entendi. Falei, olha, não estou afirmando, mas eu tenho uma grande suspeita que essa confusão que ele tem no processamento para entender o que a gente está pedindo, né, e ter o raciocínio correto, pode ser por conta da baixa audibilidade, né? Aí eu pedi para ela, eu falei, olha, eu vou fazer de novo com ele essa semana, sexta-feira, um outro atendimento. Falei, pede para ele vir com o aparelho. Aí ele veio. Outra pessoa. Exato. Bom, eu sou fã dessa tecnologia e eu acho que, assim, gente, uma outra questão também, ajuda demais na qualidade de vida, porque, olha só, não é só o impacto de quem não está ouvindo, às vezes gera impacto familiar, entendeu? A pessoa com quem você está convivendo, né? Então, assim, a televisão é alta, às vezes o vizinho está ouvindo a sua televisão, estou já aumentando em alguns casos, né? Às vezes começa a ter problemas familiares em função disso, e eu entendo que muitas das vezes eles acabam fazendo um esforço muito maior, porque não quer pedir para repetir. Isso, exatamente. E eles ficam mais cansados, entendeu? Então, gera esse cansaço, porque você está o tempo todo atento, porque eu não posso perder essa informação, né? Então, isso melhora demais com o aparelho. Com certeza, né? A gente aqui, durante nossos treinos, quando identifica alguma coisa estranha, a gente sempre pede um encaminhamento, pede para a pessoa vá procurar um profissional da área de saúde, né? Legal. Para que faça algumas investigações, né? Uhum. Nessa questão, nós não somos especialistas nisso, né? Na verdade, porém a gente tem uma visão muito apurada, nós temos uma atenção muito delicada em relação a cada um dos nossos alunos. E a gente consegue perceber essas variações aí em relação, principalmente, a desempenho, né? E entendimento das coisas, das tarefas, aquilo que a gente está pedindo. Então, é por aí que a gente faz o nosso processo de investigação. Muito bom. Pessoal, a live boa passa rápido. Faltam apenas 11 minutos para a gente acabar. Tá sensacional. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou adorando. É uma área que realmente me fascina bastante. E eu queria falar o seguinte, né? Já entrando na parte final aí da nossa conversa,
Eu queria colocar aqui um pouquinho do trabalho que o Supera faz, né, Flávia? Eu sei que você conhece um pouco, mas talvez tenham pessoas que não conheçam. Então, a gente trabalha muito com a parte de estimulação cognitiva, exercícios que estimulam as habilidades do cérebro, né? Como memória, atenção, concentração, foco. E, obviamente, essas habilidades, elas são realmente elas têm interligação e são conectadas, principalmente à questão auditiva, né? Muitas das nossas memórias, elas são relacionadas a sons, a cheiros, né? a acontecimentos que a gente tiveram que nos marcaram, né? E você acredita que esse treino que a gente realiza, né? É um trabalho que pode ser realizado em parceria com a fonoaudiologia para estímulo, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal mais uma vez, tá? Meu filho Felipe, ele fez bastante tempo exercícios de cabine, por conta da questão do processamento auditivo, né? E eu acompanhava ele nesses treinos, fazia com ele em casa, né? E a gente via muito dos treinos que ele fazia similares aos treinos que eu tenho numa outra plataforma, que é o Supera Online, né? E a questão de você ouvir o som, reconhecimento, etc., né? Padrão, memória. Então, eu achei muito interessante e... Então, a minha pergunta é, você acredita que há compatibilidade nesse treino que a gente realiza, né, com os nossos alunos, e a questão do trabalho fonoaudiológico, né, que é realizado pelos profissionais? Joia. Olha, sim, olha o que acontece. Exatamente, essa parte que você referiu são as nossas funções cognitivas, né? Então, memória, atenção, linguagem, essas funções cognitivas. A gente pode realizar o treino, sim, como você falou, através de uma estimulação auditiva. Então, ele, né, associa para desenvolver aí essas funções cognitivas. Agora, nós temos também a possibilidade, e devemos, na verdade, quando tem um prejuízo, e que é o trabalho que ele fez, e eu vou utilizá-lo também para essa resposta, das habilidades auditivas. Que aí elas devem ser treinadas, direcionadas em sessões, né, com um fonoaudiólogo. E aí essas habilidades auditivas, que são a discriminação, a detecção, o reconhecimento, podem ser feitos tanto em cabina, de forma direcionada, né, essas habilidades, e também tem formas que são trabalhadas em terapias, né, não só através da cabina, mas em função no planejamento terapêutico, com fones, com isso. Então, sim, eles estão aí, sem dúvidas, interligados e conectados. Bacana, obrigado. Já sabia a resposta, mas é importante a gente sempre salientar isso, né? Porque, exato, assim, às vezes o trabalho que a gente realiza não é um trabalho somente, né, de estimulação, mas ele é muito ligado ao bem-estar e à saúde das pessoas, principalmente dos nossos idosos, né, as pessoas que estão acima de 60. A gente tem um olhar, um cuidado muito delicado para que eles tenham uma qualidade de vida maravilhosa, né? Então, possam ter 20, 30 anos de plenitude e consigam ter bastante longevidade com saúde, né? Flávia, eu queria agradecer aqui sua presença, foi espetacular, foi muito gratificante você aceitar o convite aqui para falar, acho que deu uma baita de uma aula para todo mundo que participou, e em nome aqui do Supera Rude Ramos, eu queria agradecer a sua participação nessa live aqui, que foi especial para a gente. Eu gostaria só de falar algumas palavras. Falar, fica à vontade. Então, eu quero só deixar, assim, também a informação que, gente, então, tem o que fazer para o zumbido, tá bom? Então, existem tratamentos, aquela frase, o zumbido não tem jeito, o zumbido não tem cura, isso a gente não utiliza mais,
tá bom? Então, existem processos de reabilitação, formas de reabilitação para o zumbido, para a perda auditiva. Então, é só buscar aí o profissional. E gostaria muito também de agradecer o convite, Leonardo, e a confiança para que eu possa compartilhar um pouco, né, dessas informações com essa geração prateada e com todos que entraram para se informar e assistir. Gostaria de dizer também que eu sou muito feliz e fiquei muito feliz quando soube que minha mãe, já faz um tempo, né, mas que ela está no Supera, tá? Então, assim, ver ela com as atividades para a gente, filhos, é muito, muito mesmo legal, assim. Realmente a gente vê todo esse trabalho de atenção e focado, né, e trabalhado com esses exercícios. E meu pai faz, gente, meu pai faz junto com ela, então estão todos aí fazendo treinamento. Seu pai está tentando arrastar ele para o Supera aí, para ele ficar em sala. E meu pai é usuário de aparelho auditivo, viu? Olha aí. Pai, logo mais te dou um novo, se Deus quiser. Com certeza. Bom, pessoal, gratidão pelo tempo aí despendido aí nessa live. Maravilhoso dia para vocês. Bom, ótimo final de semana para todos. Flávia, mais uma vez, gratidão por aceitar o convite. Foi sensacional. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito bem. E muito obrigado, pessoal do Facebook, pessoal do Insta, pessoal que está no Zoom com a gente. Gratidão pelo comparecimento e por poderem estar junto com a gente nessa jornada aí. Obrigado. Vamos tirar uma foto, Flávia? Dá um sorriso aqui que eu vou tirar uma foto. Deixa eu tirar até o óculos. Peraí que eu vou tirar uma foto agora do computador. Outra. Depois você me manda, tá? Vou mandar. Foi. Pessoal, nos despedimos aqui. Agradeço a participação de todos. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau. Obrigada pela participação. Tudo bem, Léo? Tudo. Espera aí, Então, tá, já te chamo de novo para a gente falar. Tá, Jó.